Inácio Lula da Silva visitou áreas afetadas pelas fortes chuvas e desabamentos no litoral paulista, especialmente em São Sebastião, onde morreram mais de 30 pessoas. Pois é, Rose, uma situação que chamou muita atenção aqui nesse feriado, e o Igor Damasceno acompanhou a reação do governo federal a essa tragédia. Igor, boa noite para você. Que providências foram tomadas ali pelo governo federal para tentar, minimizar aí os efeitos dessa tragédia, se é que dá para a gente falar em minimizar, já que 30 pessoas aí morreram, né? A gente não sabe como pode ficar nos próximos dias. Boa noite. Situação extremamente complicada, uma tragédia, né, Dante? Boa noite para você, também para a Rose e para todos que nos acompanham. Olha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava passando feriado no estado da Bahia quando ficou sabendo dessa tragédia ali no litoral do estado de São Paulo. Imediatamente ele convocou uma comitiva de ministros e sobrevoou as áreas mais afetadas, entre elas Bertioga e São Sebastião, os dois municípios ali de São Paulo que mais foram afetados pela chuva. O presidente também se encontrou com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e com alguns prefeitos ali da região. Ele disse que cabe aos prefeitos arrumar alguma área, separar alguma área segura, e que assim que eles tiverem essa área segura, todas as pessoas que estão desabrigadas vão ganhar linhas de crédito, vão ganhar aí recursos do governo federal. Pelo Ministério da Saúde foram enviadas toneladas de medicamentos para as pessoas que estão desabrigadas. Pelo Ministério de Portos e Aeroportos, 30 toneladas de mantimentos, comida e água, por exemplo, além de roupas de frio, roupas de cama, colchões, tudo isso já chegou ali no litoral de São Paulo, a mando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele reconheceu o estado de calamidade pública que foi decretado pelo governador Tarcísio de Freitas. Logo depois, Lula falou com a imprensa a respeito desse assunto. Vamos acompanhar. É importante que a gente trabalhe de forma conjunta para tentar recuperar a estrada Rio-Santos, que ela é muito importante para o Brasil, para São Paulo e para toda a orla marítima desse país. A segunda coisa é a gente não construir mais casa no lugar que pode ser vítima de outra chuva, e o desabamento pode fazer com que outras pessoas morram. O governo federal, o prefeito, vai trabalhar junto com você. Você agora tem uma outra função, que é preparar as despesas que nós vamos ter por conta dos acontecimentos aqui. Bom, a gente viu aí o presidente Lula defendendo a unidade entre o governo federal e o governo de São Paulo, isso porque ele e Tarcísio de Freitas são oposição entre si, né? Tarcísio de Freitas é mais aliado ao presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, e Lula é do Partido dos Trabalhadores. Apesar disso, ele disse que esse não é um momento para rivalidade, é um momento de unidade entre os dois governos para defender, para trazer subsídios para a população mais afetada da região. Como eu disse, ele também quer que os prefeitos reservem áreas aí que não são de risco, justamente para que o governo federal possa agir. Quem também anunciou medidas e que, inclusive, esteve nessa comitiva foi o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Ele também anunciou ações por meio do MDS. Vamos acompanhar. Pelo Ministério do Desenvolvimento Social, estamos flexibilizando para melhorar as condições de atendimento na transferência de renda. Aqui já a unificação de pagamento para o próximo dia 20 de março para todos os municípios da região com decreto de emergência, e ainda socorrer com alimentação, colchões, lençóis, com água potável, com fraldas, tudo aquilo que for necessário. Bom, a gente viu, então, o governo federal dando amparo para o governo de São Paulo para ajudar a minimizar os impactos dessa tragédia. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo, cerca de 40 pessoas morreram, 50 estão desaparecidas e mais de 2.400 pessoas estão sem ter onde morar, porque tiveram que sair às pressas de casa. Essas pessoas estão num abrigo provisório. O presidente Lula também determinou que a Defesa Civil Nacional enviasse agentes para ajudar no resgate, na ajuda humanitária a essas pessoas. Uma última informação do governo de São Paulo é que nunca choveu na história do país
tanto em menos de 24 horas como choveu nesses últimos dias. Em apenas 24 horas, choveu o equivalente a 680 milímetros. É um recorde histórico. Então, a gente vê aí o governo de São Paulo lutando para minimizar esses impactos negativos com o amparo do governo federal. Outras unidades da federação já estão estudando enviar agentes, principalmente da Defesa Civil e militares do Corpo de Bombeiros, para ajudar nesse resgate, nesse salvamento dessas pessoas. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês no estúdio. Impressionante todo esse volume de chuva que cai em São Paulo, claro, em boa parte dos estados brasileiros, mas especialmente em São Paulo. E foi interessante a gente observar aí o que você trouxe no seu link, Igor, que é essa união tripartite, como a gente chama, né? Governo federal, governo estadual e até municipal, mas especialmente governo federal com o governo estadual, porque a gente sabe das diferenças políticas entre Tarcísio e Lula. Nesse momento, eles deixaram as diferenças de lado, mais do que necessário nesse momento. A gente vai já comentar esse assunto, mas eu queria aproveitar a sua participação aqui, até para a gente te liberar para curtir aí essa noite de segunda de carnaval. Igor, como é que está Brasília, meu amigo? Todo dia a gente está trazendo Brasília aqui no nosso noticiário. Está parado, os parlamentares, os senadores, deputados foram curtir o carnaval? Todo mundo foi curtir o carnaval. Brasília está parada de autoridades políticas, mas tem muito folião na rua, viu? Aí mais de 1 milhão de pessoas invadiram ali o centro de Brasília. Dessa vez é uma invasão boa, tá? Foi para poder curtir o carnaval, curtir os bloquinhos de rua. Agora sim está tudo certo aqui em Brasília, mas as autoridades todas estão fora, algumas cuidando dessa tragédia, outras curtindo o feriadão. Ainda bem, né, que é a invasão boa dessa vez. Ainda bem que essa invasão é boa, Igor. Vai lá também poder curtir o seu feriado. A gente bom agradece descanso, as suas informações ali. Agora, Rosa, você pontuou uma situação que é muito importante, né? Em torno de toda essa tragédia que a gente está vendo e que é lamentável que ela esteja acontecendo, há um fato político gigantesco, né? A gente já viu em outros momentos o governador Tarcísio de Freitas indo a Brasília, indo para reuniões, participando de reuniões com o presidente Lula, e agora eles fazem essa união que ficou ali declarada, né? Não é uma união política, mas é uma união em torno de quem está precisando ali naquele momento. Há um determinado momento, inclusive, nessa coletiva de imprensa, que ele chama Tarcísio para o lado dele, chama o prefeito ali de São Sebastião, que também é mais alinhado a Jair Bolsonaro, mas fazem esse acerto, esse acordo por uma união que é o que o governante deve fazer, né? A gente não deve ter gestões personalistas. Nessas horas você tem que esquecer qualquer tipo de diferença e atuar, né? Atuar em prol daqueles que precisam. O Igor trouxe números aí que são assustadores. 2.400 pessoas sem casa, sem ter onde morar, que não sabem onde vão dormir amanhã. Hoje podem estar no abrigo, amanhã a gente não sabe. Quase 40 pessoas ali já perderam a vida, outras 50 desaparecidas. Então não é hora de olhar para diferenças políticas, é hora de olhar para quem está precisando. E aí a gente precisa pontuar aqui, porque é o nosso papel também, que houve em determinado momento muitas críticas àquela que foi chamada de PEC da transição por uns, PEC da gastança por outros, PEC do estouro por outros, mas esse recurso que vai ser alocado agora lá em São Sebastião, ele só vai ser possível por conta dos ajustes orçamentários que foram feitos naquela PEC. O orçamento previa inicialmente, se ele fosse aprovado da forma como ele foi enviado ao Congresso, R$25 mil para esse tipo de tragédia, né? Então, só para entender o tipo, como às vezes a gente olha muito para uma coisa e não atenta para outras. Então é importante nessas horas, já que houve muitas críticas a essa PEC em determinado momento, que ela abriu agora um caminho fundamental para, infelizmente, se não salvar vidas, porque essas vidas foram perdidas por conta dessa tragédia, mas para dar o mínimo de dignidade àqueles que ficaram sem casa, né? Então, até porque, Dante, aproveitando que você está falando disso, São Sebastião é um município que tem 100 mil habitantes, é muito pequeno, né? Então dispõe de um recurso muito pequeno também. E nessa época do ano vão muitos turistas para lá, porque a gente está falando do litoral. Né? Exatamente. A quantidade de gente que está lá é muito acima do que normalmente existe ali no município, precisa de fato dessa ajuda. E dessa ajuda não só remédio e tudo, mas até para ajudar as pessoas a saírem de lá, porque tem muita gente ilhada até o momento que não consegue sair, porque os helicópteros estão cobrando R$16 mil para retirar essas pessoas. Você imagina, todos os acessos estão bloqueados, uma situação muito triste está acontecendo lá em São Paulo. Acabou sendo resgatada por lá, mas ela pôde, né? Tem gente lá que não pode. E a gente vai ficar acompanhando, né? Certamente ao longo desse feriado a repercussão desses fatos.